Meus caros, muito boa tarde a todos. Queria começar por dizer o seguinte. O Chega foi, nos últimos meses, confrontado com uma situação muito peculiar na região autónoma da Madeira. Desde o primeiro momento em que caiu o governo de Miguel Albuquerque, perante as suspeitas que existiam e que são públicas e que não foram explicadas, o Chega entendeu que a região autónoma da Madeira tinha que ir a votos, que Miguel Albuquerque tinha que sair e que tinha que haver uma renovação política na região autónoma da Madeira. Miguel Albuquerque saiu, mas decidiu voltar a apresentar-se. Foi o PSD que escolheu de novo Miguel Albuquerque e os seus militantes, livremente. É ao PSD que cabe a responsabilidade de manter Albuquerque. Houve eleições na região autónoma da Madeira e as eleições na região autónoma da Madeira não atribuíram ao PSD nenhuma maioria qualificada que permita sustentabilidade para aprovar um governo, para aprovar um orçamento e para garantir a estabilidade de uma legislatura. Na próxima semana, o governo de Miguel Albuquerque irá a votos no Parlamento Regional. O Chega disse desde o início, através da sua direção nacional, mas também do seu presidente regional, que não aceitaria a indigitação de Miguel Albuquerque como presidente do governo regional da Madeira. O Chega procurou, por todas as vias diplomáticas, todos os canais de comunicação existentes, sensibilizar o PSD e, após o acordo feito, o CDS, para a necessidade de substituir Miguel Albuquerque à frente do governo regional. As suspeitas que existiam eram demasiado graves, a falta de explicação das mesmas era demasiado evidente e latente, a região não se podia permitir um novo governo com estas pessoas, com estas características, sem que esteja sequer resolvido o polvo de interesses que está sob suspeita e que afeta diretamente Albuquerque. Por isso, transmiti ao Presidente do Chega Madeira a intenção do Chega Nacional e a minha própria de que o Chega Madeira, dentro da sua autonomia própria, vote contra este programa de governo. Esta não é uma decisão sem riscos e esta não é uma decisão sem consequências. Mas na vida política tem que se assumir riscos e consequências. Nós dissemos que nunca pactuaríamos nem com a corrupção, nem com os seus polvos. Dissemos que nunca pactuaríamos com os grupos de interesses, nem com aqueles que os desenvolveram ao longo das últimas décadas. Com nenhuma cara o Chega podia hoje, não obstante toda a pressão, não obstante a compreensão de que madeirenses e porto-santenses não desejam novas eleições e que isso é absolutamente evidente. Não obstante a preocupação, quer do Sr. Presidente da República, quer do Sr. Representante da República, em garantir estabilidade na região nos próximos tempos, era impossível, sem haver uma violação grosseira dos seus princípios e dos seus valores, o Chega suportar este governo de Miguel Albuquerque. Só votariam a favor se Miguel Albuquerque fosse substituído. O Chega deu claramente espaço, e esse espaço ainda existe até ao próximo dia 20, para que o PSD possa apontar eventualmente outro nome antes de uma votação do programa. O PSD insiste até agora em manter Albuquerque. Não sei o que pensa o Sr. Primeiro-Ministro sobre isto e o líder do PSD. Para nós parece-me evidente que Albuquerque não tem condições éticas, políticas e pessoais para continuar à frente do Governo Regional. E por isso, o Chega não podia, em consciência, sem violar aquela que é a sua matriz fundamental de não pactuar nem com a corrupção, nem com os interesses instalados em Portugal, de viabilizar este Governo. Não é o Chega que tem que viabilizar este Governo. Há outras forças no Parlamento que, se quiserem, podem viabilizar este Governo. O Chega, que o disse desde o primeiro momento que não o faria, não podia, sob nenhuma circunstância, viabilizar este Governo. Mesmo à última hora, sei, porque falei e estive em canal direto de comunicação com os dirigentes do Chega Madeira, procurou-se garantir condições de governabilidade, de estabilidade, do orçamento, que não passassem por Miguel Albuquerque. O Chega manter-se-á firme nas suas convicções. E há momentos na vida política que as convicções valem mais do que a tática e valem mais do que o pensamento tático do que vai acontecer a seguir. Por isso, em articulação total entre o Chega Nacional e o Chega Madeira, nestas circunstâncias e com Miguel Albuquerque, o Chega não poderia viabilizar este governo.
tendo dado todas as hipóteses e toda a informação e todo o espaço ao PSD para indicar outro candidato. Aliás, recordo que quem primeiro disse que devia ou podia ser indicado outro candidato, apesar da vitória do PSD, foi precisamente o antigo líder do PSD da Madeira, o Dr. Alberto João Jardim. Portanto, insuspeito de ser do Chega, de gostar do Chega ou de estar próximo. É uma ala razoável do PSD que entende que mais vale mudar Albuquerque do que ter instabilidade. O que não se pode pedir é ao Chega que ceda nos seus princípios todos, em nome de um qualquer órgão de estabilidade. Porque nós dissemos desde a primeira hora que nunca apoiaríamos Albuquerque. Isso. Basta ao PSD substituir Miguel Albuquerque e nós não seremos força de bloqueio. Agora também não podemos ser uma força permissiva à corrupção. Isso é que também não podemos ser. À corrupção, aos jogos de interesse e à teia de interesses. Isto não tem nada a ver com estatutos processuais, sublinho. Tem que ver com o que todos vimos, lemos e ouvimos, com o que sabemos. Acabei de falar agora mesmo com o Presidente do Chega Madeira. O Chega está alinhado e articulado nesta posição de não permitir que Miguel Albuquerque seja o próximo chefe do Governo da Madeira. Aliás, se me é permitido fazê-lo, eu gostava de deixar aos madeirenses e aos porto-santenses uma palavra de que compreendo perfeitamente a situação e a exigência de estabilidade que todos os territórios e todas as regiões querem ter. Penso que madeirenses e porto-santenses também compreendem que há valores essenciais, como o combate à corrupção, que para nós são mesmo decisivos. E, nesse sentido, Miguel Albuquerque não tem condições para continuar à frente do Governo Regional da Madeira. Não tem que ver com isso, tem que ver com o que lemos e ouvimos e que Miguel Albuquerque não desmentiu. Tem que ver com uma grande fatia dos apoios que a região deu a certas empresas, são empresas objetivamente ligadas agora ou no passado ao Presidente do Governo Regional, ao antigo autarca do Funchal, Vice-Presidente do Governo. Isto não tem nada a ver com arguídos, com acusados, isto tem a ver com o que sabemos. E isto é o que sabemos, isto é o que não foi desmentido e, portanto, até ser cabalmente desmentido e demonstrado, acho que não podemos dar aos madeirenses e aos porto-santenses um governo que não tem as mínimas condições éticas de prosseguir nesta matéria. É com isso que tem que ver, o resto é com a Justiça e a Justiça fará o seu trabalho.